Alguém aqui já presenciou alguma materialização? É um fenômeno, digamos assim, raro, né? Principalmente agora nos dias de hoje. Mas quando o espiritismo começou a se desenvolver, era um fenômeno muito comum. Apareceram muitos médiuns que começaram a manifestar esse tipo de mediunidade, que no nosso meio a gente chama de mediunidade de efeitos físicos. Então vamos dar só uma pincelada como começou, né? Então Ernesto Bozano, no seu livro Pensamentos e Vontade, ensina que a substância ectoplasmática já era conhecida pelos alquimistas do século XVII, como Paracelso, que a denominou Mysterius Magnum, e Thomas Vogon, que a definiu por matéria-prima. Então não é uma coisa exclusiva dos espíritas, tá? É um fenômeno que já acontecia. Mas quando começou a acontecer, também começou, por coincidência, né, a aparecer máquinas fotográficas, então pôde-se também se fotografar o fenômeno. Também Emanuel Swedenborg, que é do século XVIII, 1700 e pouco, um dos precursores do espiritismo, realizou experimentos de ectoplasmia. A gente não pode nem entrar em muito detalhe, porque a gente não tem tempo, mas vamos dar pelo menos uma pincelada nos principais. O Agenor de Gasparin, ele pesquisou, naquele tempo, como a gente sabe, tinha o fenômeno das mesas girantes, onde as pessoas faziam aquelas sessões e colocavam a mão em cima da mesa e a mesa girava, às vezes levantava. Então ele começou a estudar esse fenômeno. E então ele, através desse estudo, ele percebeu ou ele deduziu que tinha uma energia que saía da mão das pessoas, e essa energia é que fazia o movimento. Então ele denominou essa força de força ectênica. Então foi a primeira definição assim que a gente tem desse fenômeno. E ele também publicou um tratado, né, de coisas sobrenaturais e espíritos, que foi publicado em 1857. Uma outra obra que a gente sabe que foi publicada em 1857 é o Livro dos Espíritos, a primeira edição. Então, como foi falado aqui antes, né, tudo acontece não só com um, mas com vários espíritos reencarnando e em várias áreas do conhecimento humano, para trazer esse conhecimento espiritual. Então, o próximo que traria mais subsídio para esse estudo seria Charles Richet. Também aqui, se for falar de Charles Richet, a gente ficaria 1 hora falando, porque era um gênio, era um cientista, era um pensador, era um filósofo, era tudo que vocês podem imaginar ele fazia. E ele foi o pai da metapsíquica. Então ele começou a analisar os fenômenos subjetivos, tipo telepatia, psicocinese, e os fenômenos objetivos, que são as materializações fluídicas. Então ele cunhou esse termo ectoplasma, que a gente conhece muito bem, ao estudar a médium Eusápia Paladino. E é interessante quando você começa a pesquisar Eusápia Paladino, vamos procurar. E nos sites em inglês, qualquer coisa relativa com mediunidade, charlatã, trickster, ela alegou o que, em vez de falar, não, aconteceu isso, eles falaram, não, eles alegaram que aconteceu. E aí eles dão ênfase a todas as coisas negativas que as pessoas criticaram. É uma coisa impressionante de ver, eu fiquei assim, me chamou a atenção isso. Já nos sites brasileiros, né, que a gente conhece o fenômeno, que a gente sabe que realmente acontece, que tem explicação com bases científicas dos pesquisadores espíritas, a gente encontra as coisas mais relevantes para a gente, né? Mas nos sites em inglês, gente, é uma coisa assim assustadora. Então o Charles Richet, ele também ele tem uma frase que ele deixou para os espíritas, né? Que ele falou, porque naquele tempo tinha muito estudo científico dos fenômenos espíritas, mas ao mesmo tempo também o espiritismo se tornou muito uma religião. Então eles ficavam meio, digamos assim, cegos com a religião e esqueciam a parte científica, né? Então ele falou, se os espíritas me dessem uma colher de chá, digamos assim, tivessem um pouco de indulgência, eles veriam que meu estudo foi, sabe, em benefício à doutrina espírita, à disseminação do espiritismo.
todos esses cientistas que estudaram e comprovaram esses fenômenos foram todos ridicularizados, sem exceção. Os pares deles descartavam, inclusive esse da Eusapia Paladina, falavam que ele era amante dela, e que, sabe, sempre inventavam uma coisa que é uma coisa horrorosa mesmo. E, então foram pessoas missionárias, né, que não largaram as suas convicções, apesar dessa base científica, né. Eles foram pessoas que enfrentaram muito a ridicularização. Imagina você ser um cientista renomado, às vezes laureado para prêmio Nobel ou indicado para um prêmio Nobel, e todo mundo te execrar, né? Falar até que está ficando biruta, tal. Todos os pesquisadores, desde Swedenborg, aconteceu isso. Falavam que estava perdendo estava virando senil. Então, ectoplasma, aqui eu coloquei, esse é o Geleia, acho, do filme Ghostbusters, porque, né, são os ectoplasmas andantes por aí, né? Então agora a gente vai falar um pouco do ectoplasma. O importante, o principal de tudo, né, resumindo, fazendo um resumo bem grande, é que o ectoplasma é um combinado de substâncias, ou seja, o ectoplasma realmente sai do médium, mas não só do médium. E o ectoplasma, quando acontecem esses fenômenos, não há materialização do espírito. O espírito não se materializa, tá? O que acontece é que o ectoplasma possibilita a visão do espírito, porque o ectoplasma, ao se desprender, ele gruda no perispírito do espírito, e aí você consegue ver. Então, alguns pesquisadores, ou vários pesquisadores, eu só vou citar analisaram essa substância. Então, o Dobrowski, da Varsóvia, o ectoplasma está constituído de matéria albuminoide, que são proteínas, acompanhado de gordura e de células tipicamente orgânicas. Não foram encontradas amiláceos, carboidratos e açúcares. O doutor francês, que era alemão, substância constituída de inúmeras células epiteliais, leucócitos e glóbulos de gordura. Albert Schrank, citado por Charles Richet, o ectoplasma está constituído por restos de tecido epitelial e gorduras. Dr. Hernani Guimarães Andrade, grande pesquisador espírita, ele já deu uma definição bem completa, que também só estou pondo resumo, porque ele explica cada parte dela, mas basicamente o ectoplasma é substância formada com recursos da natureza, originando-se dos tecidos vegetais, e de origem animal e de origem mineral. Ou seja, todos os seres têm capacidade de produzir esse ectoplasma. Até o mineral tem um ectoplasma mineral. Depois, quanto mais vai avançando na escala evolutiva ou de complexidade dos seres vivos, esse ectoplasma vai se tornando mais especial, digamos assim, até culminar no ectoplasma humano, que a gente já sabe que é formado no processo celular, dentro das mitocôndrias, e aí através de um processo bem complicado que foge um pouco o entendimento, mas que é produzido. Então, o que acontece com esse ectoplasma produzido? Acontecem as materializações, né? Entre aspas, né? Lembre. Então, podemos concluir que o fenômeno de materialização apresenta um tipo de ocorrência padrão, onde participam sempre o médium que apresenta tal faculdade mediúnica, o médium de efeitos físicos, o médium que apresenta demais pessoas que assistem e auxiliam materialmente a realização do fato, ou seja, os espectadores, um ou mais espíritos evoluídos que coordenam a elaboração espiritual do fenômeno e algumas entidades de caráter menos evoluído com mais ligação com a matéria e o mundo material. Então, uma sessão de materialização é um evento muito complexo e de muita preparação. Então, por exemplo, esses médiuns que estão lá doando ectoplasma, e também o público também está doando o ectoplasma, mas se tem uma pessoa na plateia cética, que não acredita, já afeta o processo.
Também a luz branca afeta o processo. Então o que eles faziam? Eles punham um médium eles fechavam o médium com uma cortina, sentavam um médium e na sala ao lado eles faziam as manifestações. O espírito se, digamos assim, materializava. Com os estudos, vamos dizer depois, né, os cientistas quiseram ver, né, se era farsa, porque para eles era tudo farsa. Então o que eles faziam? Eles amarravam a médium na cadeira, punha algema, aquelas algemas espanholas que se mexe, aperta mais ainda. Aí eles punham um lacre de cera, né, nos cadeados, ou seja, você não podia pôr a chave, com um selo lá, então, quer dizer, inviolável. Até às vezes jaulas, eles punham os médios em jaulas, para falar, não, ele não vai conseguir sair daqui e ir lá e pôr um cobertor branco e falar que é materialização. Então, mesmo diante de tudo isso, falar é fácil. Então por isso que a gente fala, né? Muita gente fala, né, que eu só acredito vendo, né? E não é verdade, gente. Muita gente viu e não acreditou. Preferiu falar, olha, eu não consigo explicar. Isso foi o máximo que eles foram. Mas eu não acredito. Porque eu não acredito em espírito, eu não acredito em alma penada, eu não acredito em fantasma. Então a materialização, isso é um ponto muito importante, porque a gente sabe que talvez mudaria muito o conceito, né? Se as pessoas vissem. Mas que adianta ver e continuar não acreditando, né? André Luiz diz que o ectoplasma está situado entre a matéria densa, né, o nosso corpo, e a matéria perispirítica, que é sempre matéria, tá? Assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, do pretérico, e é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Quando eles falam que tem alguns espíritos inferiores também presentes, são esses espíritos ditos elementais, que eles vão na natureza, coletam esse ectoplasma na natureza e vão para poder ser feito esse processo. Em muitas sessões, vamos ver aqui, a luz atrapalhava, mas em outras, mesmo com a luz branca, tem que ter muito ectoplasma, ainda dava para se ver o fenômeno. E quando era para acontecer, como realmente tinha que acontecer, ou por algum propósito mais elevado, aí vinham mais espíritos superiores dar suporte. Então a materialização podia ter até 20 luz branca, que ia acontecer do mesmo jeito, tamanha a potência. Então todo mundo conhece Sir William Crookes, o inglês, foi indicado ao Prêmio Nobel de Química, foi Sir, condecorado Sir em 1897, se não me engano, viveu em Kensington Gardens, tem lá a placa lá na casa dele, viveu acho que 40 anos lá, e era também, nem precisa falar, né, um gênio, porque naquela época, para você ser condecorado Sir, não era fácil não, você tinha que ser... Hoje em dia o cara paga lá para os políticos e é condecorado, né? Mas naquele tempo, para você ser Sir, olha, você tinha que ser o maior expoente no seu campo de atuação. E ele inventou os tubos catódicos, né, que a partir desse estudo se começou a estudar gases no vácuo, que foi dar origem à televisão, às válvulas da televisão. Ele também descobriu o elemento na tabela periódica, o tálio, tudo relacionado com radioatividade. Então, o cara é um gênio, e um gênio muito sério. E quando começou esse auê dos fenômenos espíritas, ele falou, eu vou desmascarar, porque isso aí é uma afronta contra a ciência. Então os caras, vamos lá, vamos desmascarar esses farsantes. Então ele começou a estudar a médium Florence Cook. Isso foi no ano entre 1871 e 74. A Florence Cook, ele estudou ela e mais outros dois médiuns de efeitos físicos, mas ela foi a principal. E a qualidade das manifestações materiais que ela produzia eram fenomenais. Então ele começou a estudar ela, um estudo muito sério. Por exemplo, eles punham cera fervendo
e ele pedia para o espírito colocar a mão nessa cera fervendo, e o espírito colocava a mão, materializado, né, entre aspas, com o ectoplasma envolto, e ficava a marca da mão. A Florence Cook, ela recebia o espírito da Katie King, que tinha morrido 200 anos antes. Esse médico é um fisiologista muito famoso na época também, extremamente respeitado, extremamente idôneo, chamado Dr. Gully. E aí ele está tomando o pulso dela. Isso aqui é um espírito materializado. Ele está tomando o pulso dela. Ele ficou 2 minutos lá contando os batimentos cardíacos. É uma coisa assim impressionante. Numa das aparições, voltando a médium Eusápia Paladino, eu não sei se eu vou falar aqui, mas eu falo agora. Tinha um tal de, como é que ele chamava? O Arpov, um senhor incrédulo, né, que quando o espírito apareceu, ele foi lá e agarrou o espírito, falou, vou pegar essa farsante, né? E aí o espírito, eles falam, né, que ele começou a se debater que nem uma foca fora d'água, e primeiro perdeu as pernas, depois os braços, e depois desapareceu assim. E eles não conseguiram achar pano, não conseguiram achar nada. E todo mundo ficou aterrado, né? E aí abriram a cortininha e tal, a médium estava lá sentada, algemada, acorrentada, com tudo, não tinha se mexido nem nada. Então, quer mais evidência que isso, né? E eles não acreditaram. Aqui uma foto do William Crookes com o espírito de Katie King. Outra médium foi a médium Linda Gazella. Foi estudada pelo pesquisador Dr. Enrico Imoda. Também acusaram ele que estava tendo uma fé com ela, sempre ridicularizando, né? Reuniu produções teleplásticas e corporificações fotografadas durante as sessões em Turim, nas residências da princesa Ruspoli e da senhora Kodjova. Com um reduzido grupo, porém organizado, após o falecimento desse pesquisador, o seu material foi publicado pela editora Fratelli Bocca sob o título de Fotografia de Fantasma, com prefácio de Charles Richer, aquele mesmo Charles Richer, pesquisador. Para quem gostaria de se aprofundar, está aqui a dica de um livro. Imoda Richer, em fins de 1909, viajou para Paris, onde foi estudada por este último, né, pelo Richer, em sua residência, ao longo de 12 sessões. Esse pesquisador registrou os fenômenos produzidos pela médium na obra 30 Years of Physical Research, de 1923. E não só o Richer estudou ela, todos os científicos da época estudaram ela. O Camille Flammarion, Lombroso, acho que também estudou, e eram pessoas assim que todos no maior nível do seu campo. Então, impressionante. E ela produzia também efeitos. Aqui a gente está vendo um espírito materializado, a face, saindo normalmente dos poros, né, da orelha, do nariz, da boca. No Brasil, tivemos a honra de ter o Francisco Peixoto Lins, o famoso Peixotinho, cearense, que nem o Dr. Bezerra de Menezes. Ele entrou no exército e, como era do exército, ele sempre era transferido, né? Então, foi para o Rio, foi para o Amazonas, foi para tudo que é lugar. E onde ele ia, ele ia em centro espírita, às vezes fundava centros espíritas, ele dava receituário de homeopatia, uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa extremamente honesta e um médium excepcional. Ele era um médium de cura, ele era um médium de efeitos físicos. E quando ele foi para Pedro Leopoldo, ele obviamente se encontrou com o Chico, então fizeram também uma grande amizade. Então o delegado Ranieri, ele fez um livro sobre o Peixotinho, que também, para quem gostaria de conhecer mais, eu recomendo a leitura. Nesta obra ele relata, algumas vezes foi assistir algumas das sessões. Bom, basicamente ele relata, né, ele é testemunha desses fatos. E inclusive o Peixotinho materializou a filha dele, que tinha morrido de pequena, a sua filha Heleninha. Mas
demonstrações incontestáveis não pararam por aí. Moldagem de mãos, aquilo que eu te falei da cera a 100 graus, o espírito ia lá e punha a mão e saía. Aí ele falava, você teve um parente que morreu tal. Aí aparecia um letreiro luminoso com o nome do parente. E olha, tá te mandando uma mensagem. Aí aparecia a mensagem em letras, sabe? Era uma coisa, imagina quem viu isso, né? Realmente foi muito privilegiado. E inclusive também tá lá o papel e começa a escrever sem lápis, sem nada, materialização de uma escrita direta. Ou seja, fenômenos, o tempo se está desmaterializando rapidamente. Vamos em frente. Então Chico Xavier também, ele começou a fazer materializações, trabalhos de materialização, inclusive por recomendação dos espíritos. E o Emmanuel advertiu, olha, é um trabalho muito importante e de extrema responsabilidade, então tem que ser feito com extrema seriedade. Aqui é os causos, né, que infelizmente não vamos ter tempo de falar, mas apareceu a Cidália, a madrasta de Chico Xavier, apareceu a Meimei e tantos outros amigos do círculo de Chico Xavier já desencarnados davam o ar de sua graça, né, e com perfumes, e são relatos belíssimos que vale a pena a gente ler. Tem um livro da Federação Espírita, Mandato de Amor, que também relata todos esses casos, muito bonitos, vale a pena ler. Então, em 53, o Chico estava na cabine, como a sala foi iluminada por uma espécie de relâmpago. Então, segundo nesse livro, já era bem tarde, Chico ainda estava na cabine quando se materializou uma entidade cujo porte e luminosidade demonstraram-nos grande superioridade. A porta por onde ele entrou, o recinto evidenciou-lhe a estatura elevada. Eu esqueci quem descreve isso, mas ele descreve a entrada do Emmanuel, uma coisa realmente imponente, majestosa. E isso aqui não é a foto, tá? É uma gravura, mas do que eles viram aquele dia. O Emmanuel sempre com uma tocha na mão. Só que ele deu uma advertência, ele falou, ó, a materialização realmente é deslumbrante, mas o livro é mais importante. Então, por favor, parem com as materializações. O que o Chico obedeceu prontamente, nunca mais trabalhou com materialização, mas não queria dizer que ele não podia assistir. Então ele continuou assistindo às sessões de materialização. Então ele foi aqui junto com o médium Antônio Alves Feitosa e Otília Diogo, também dois médiums poderosíssimos nesse aspecto de materialização. E nessa época a revista Cruzeiro despertou um interesse, falou, vamos fazer uma reportagem e tal. Vieram tudo, não, vamos fazer, legal, é bacana, interessa. E só que eles não estavam muito convencidos tal, e não quiseram muito. E aí um dia apareceu 3 repórteres, câmera, apareceu mais de 20 pessoas da revista Cruzeiro lá para assistir uma dessas sessões. E aí o Chico, né, falou para o Emmanuel, e agora, né? Daí ele falou, não, vai, faz, né? O Emmanuel já sabia que ia acontecer, né? Mas disse Jesus, o escândalo tem que vir, né? Então isso foi o maior escândalo do espiritismo mundial, brasileiro, né? Mundial, porque afetou digamos assim, a reputação de vários espíritas naquela época. Então o que aconteceu? Eles presenciaram a materialização da irmã Josefa, que era, se não me engano, uma enfermeira alemã, e ela falava, e ela com sotaque e tudo, e inclusive o fotógrafo falou, ele pensava que era a médium que estava segurando, tal. Ela falou, dá para você abrir os braços para eu tirar uma foto? Ela falou, sim meu filho, abro, Jesus seja louvado. Ela abriu, ele tirou a foto e ela desapareceu. Ela tirou foto com vários repórteres. E esse repórter aqui era o mais incrédulo, olha a cara dele. Quando ele foi lá,
e falou, nossa senhora. Os outros dois foram muito humildes, foram, né, com uma posição mais de resignação. Mas esse aqui era bem incrédulo, bem sarcástico, digamos assim, né? E por ele saía correndo nesse momento, né? Então depois que acabou tudo isso, né, foi muito emocionante, foi muito forte. Quando saiu a revista, eles enumeraram 29 tópicos falando por que aquilo era uma farsa. Então eles detonaram essa sessão, eles detonaram o Chico Xavier, eles detonaram todos os médios envolvidos. Então isso teve uma repercussão negativa enorme. Então imagina, o Chico já naquela época sofreu. Imagina se ele tivesse continuado com as materializações, né? Ele ia ser ainda mais desacreditado, porque a revista Cruzeiro tinha uma agenda, eles queriam desacreditar o Espiritismo. Não se sabe quem, digamos, pagou por isso, né? Só se suspeita. Mas tem um livro, Materializações em Uberaba, do Jorge Rizzini, também quem se interessa, explica e desmente tudo que a revista Cruzeiro falou contra. Também é uma obra genial. Então, uma curiosidade assim seria, com umas câmeras de baixa luminosidade, né, que agora dá para tirar foto, seria legal, né, fazer uma pesquisa hoje em dia, né, com a tecnologia que é hoje em dia, né. Eu sei que tem ainda espíritos de médiuns de materialização. Acho que no Rio de Janeiro tem um, mas não é muito difundido, né? Por quê? Porque tudo isso aconteceu como aconteceu as mesas girantes, para chamar a atenção, né? Foi, digamos assim, o passo seguinte, ó, teve a materialização, girou a mesa, agora o espírito vai aparecer para vocês. E mesmo assim não adiantou, né? O que adianta é o que? A pessoa se conscientizar que existe um além, se preparar, se estudar, fazer a reforma íntima. É para isso que os espíritos nos chamam. Quem sabe um dia, quando a ciência mude os paradigmas da ciência, né? Porque se a ciência não explica, não é ciência, né? Parece assim. Se a ciência não consegue explicar, eles falam, ó, não consigo explicar. Mas eles não admitem que é espírito, que é forças ocultas, que é isso, que é aquilo. Então, quem sabe um dia, quando a ciência realmente se unir ao espírito, a gente vai ter máquinas, inclusive. Herculano Pires fez um livro, O Túnel das Almas, que ele descreve essa máquina, e tem médios para doar o ectoplasma, e vem os espíritos visitar a gente através desse túnel, recebendo ectoplasma. Eu acho completamente viável. Daqui a 100, 200 anos, não sei. Mas se isso existiu com a ajuda dos espíritos, um dia vai existir também com a ajuda da ciência. Muito obrigado.